Você pode agora parar de ser enganado, desenvolver a sua espiritualidade, trabalhando esses aspectos importantes. Umbanda sagrada, questões dos elementos, do sincretismo, com os orixás, os santos, o porquê da religião, sobre as entidades da Umbanda, a linha da direita, os caboclos, os pretos velhos, os marinheiros, os ciganos, os boiadeiros, os herês, toda essa energia vinculada à Umbanda é trabalhada desse curso, tem que estudar. É possível que você trate a sua entidade na sua casa, é possível que você trate os seus guias na sua casa, para você aprender a fazer as suas firmezas. É importante que você estude, porque cada vez os terreiros estão mais cheios e lotados e não tem como dar atenção para todo mundo. O grande número de pessoas acaba virando festa e bagunça, e praticamente as pessoas que fazem leituras, cursos fora, são pessoas que realmente se destacam nos terreiros físicos. Caso contrário, a pessoa fica lá só penando e nada. Então, praticamente, ela não tem uma devida atenção. Hoje é possível que você faça esses cursos. E é isso, um axé e até a próxima. Os boiadeiros são uma das linhas de Umbanda de direita. É pouco cultuado, não são todos terreiros que cultuam, mas não porque não querem, às vezes por falta de conhecimento, às vezes porque nunca ouviram falar dessa linha. Ela é mais comum no sul do Brasil, no Pantanal Mato-Grossense, porque a maioria dos boiadeiros, espíritos que vêm nessa linha, viveram nesta região. A gente sabe que a Umbanda é uma religião nova, são guias evoluidíssimos, eles sabem muito, são da direita. Temos também alguns que transitam pela esquerda, que aí são os boiadeiros quimbandeiros. Não quer dizer que ele foi para a esquerda, porque o guia de direita, ele é da direita, e o guia da esquerda, ele é da esquerda. O fato de ser quimbandeiro quer dizer que ele trabalha com limpeza, descarrego em você. O passe de um boiadeiro, ele é maravilhoso. Na hora você já sente o alívio. Ele tem aquele arquétipo forte. Pode ter boiadeiras também. Como é uma linha que é nova, a gente ainda não viu a maioria boiadeira. A maioria a gente vê boiadeiro. Porque o boiadeiro, ele é um homem do sertão, andava a cavalo, ficava vários dias fora de casa. Muitas vezes ele comia o que tinha ali no ambiente, comia animais, né? Matava animais na época para comer, para sobreviver. Tomava leite. É uma vida que não foi fácil. O boiadeiro, ele tem um arquétipo de força. Ele lutou aí pelo nosso Brasil, conduzia as grandes boiadas. Eles viveram, os espíritos que desencarnaram e hoje são da linha dos boiadeiros, eles viveram em torno do século XVIII e XIX. Eles são muito evoluídos. Normalmente a regência deles vem do orixá Ogum. Pode ser por Oxóssi, pode ser por Xangô também. Pode vir alguns também na linha de Oxalá também. Eles foram grandes fazendeiros. O boiadeiro, ele faz limpeza, descarrego, laça espíritos trevosos, desfaz magias. Ele vem nos terreiros de Umbanda, ele traz o seu berrante. O boiadeiro, ele faz a magia do som. No momento que ele toca aquele berrante, o berrante na mão de um boiadeiro, através da magia de som, ele vai conduzindo os espíritos para o mundo espiritual e cada um vai seguindo para o lugar que lhe é próprio, que lhe é devido. E muitas vezes a pessoa está obsediada, está perturbada. Por quê? São espíritos que estão ao redor dela e eles estão, vamos dizer assim, um pouco perdidos, nem eles mesmos sabem onde estão. Então eles procuram a pessoa, porque muitas vezes a obsessão, você está obsediado, o espírito não está te obsediando por maldade, é porque o médium, ele é um foco de luz. E o espírito, muitas vezes recém-desencarnado, ele não ouve, ele não enxerga
direito. Então, às vezes, ele sente aquela vibração do médium e aonde ele se aproxima de você. Os espíritos que já estão desencarnados há algum tempo, aí esses alguns enxergam. Então, eles veem aquele foco de luz e aonde eles se aproximam do médium. A intenção, na maioria das vezes, não é fazer mal, é procurar ajuda. Então aquilo você começa, no que o espírito encosta em você, você começa a sentir as sensações que ele teve quando morreu. É muito comum pessoas reclamarem de dor no corpo, dores fortes no corpo, e elas vão no médico e o médico não detecta nada. Ele te passa ali um anti-inflamatório, você toma, passa o efeito, dali alguns dias volta. Por que essa dor? Porque muitas vezes o espírito ele pode ter morrido atropelado, espancado, e alguns não sabem nem que estão mortos. Então eles sentem aquela dor do acidente, do espancamento, e aquela sensação ele passa para você, que é médium sensitivo, onde você consegue sentir aquilo. Outros casos comuns de obsessão é a cabeça confusa, atormentada. Por quê? O desencarnado encostado em você, ele está confuso, ele não sabe o que está acontecendo. Então ele vai passar a sensação. E o boiadeiro, ele sabe de tudo isso. Ao chegar no terreiro, o boiadeiro ele vai olhar para você, ele vai saber que tipo de espírito está te acompanhando. E o que ele vai fazer? Ele vai encaminhar esse espírito de volta para o mundo espiritual. Então, o berrante, o chapéu aqui, ó, peguei um chapéu aqui para vocês verem, ó. O chapéu de um boiadeiro, ó, não é enfeite. Isso aqui não é enfeite, é para proteger a coroa do médium. Alguns boiadeiros, eles retiram o chapéu e colocam no consulente. Olha, no ato que o boiadeiro coloca um chapéu dele em você, isso é lindíssimo. Ele está limpando a sua mente, o seu campo mental. Se tiver ali algum espírito desencarnado perturbando, na hora você já vai sentir o alívio. Por quê? O boiadeiro está aplicando um passe em você, está afastando e direcionando um espírito para o local devido. No começo, antes de ser criada a linha dos boiadeiros, ele começou a vir junto com a linha de caboclos. Então chamava-se caboclos boiadeiros. Então depende muito do terreiro. Ele pode fazer a chamada só de boiadeiros, como ele pode fazer a chamada de caboclos e permitir também que os boiadeiros venham. Mas isso depende do sacerdote, de cada doutrina, de cada terreiro. É muito comum na Umbanda a gira mista também. O que seria essa gira mista? É onde o médium vai e ele chama o guia que ele mais tem afinidade. Então, numa mesma gira de Umbanda, você pode ter boiadeiros, caboclos, exus, pombagiras, ciganos, marinheiros, herês, preto velhos, porque a Umbanda quer dizer uma banda só. Então é a união de todos os espíritos. No mundo espiritual, as linhas, as falanges, elas não se encontram. Tanto isso é verdade que as linhas de trabalho não se encontram, não ficam juntas, que você pode observar que ao chegar no terreiro, as entidades se cumprimentam. E tem uns termos que os boiadeiros usam. Ele vai falar para você assim, ó, este boi está atolado. O que quer dizer isso? Quer dizer que você está preso, que você está guinado. Outra coisa, ele fala, tem um boi bravo atrás de você. Quer dizer que tem um espírito, um obsessor te atrapalhando, que foi o que eu expliquei aqui no começo. E o que ele vai fazer? Ele vai retirar. Então, essa linguagem de boi é a linguagem dele. Uma coisa muito bonita que a Umbanda faz, ela te leva naquele momento para viver um pouco da vida daquele guia, para presenciar os momentos que ele presenciou. E você sente aquela energia que ele traz. Muitas vezes a gente está passando por dificuldades que seriam atos de outras encarnações, que a gente não entende o motivo, o porquê que isso está acontecendo. E o guia sabe de tudo isso.
Aos poucos, com calma, tudo irá se resolver. Não é que você vai numa consulta hoje e tudo será resolvido, não. Aos poucos, a cada consulta, um problema de cada vez. O que mais incomoda, mas o passe, ele já vai te dar um alívio muito bom. E o cumprimento é: ê, boi! Cumprimento ao boiadeiro, Xetruá, seu boiadeiro. Getruá, esse é o cumprimento. E boi é quando o guia chega em terra, ele fala: ê, boi, ê, boi. Então, diante de um boiadeiro, você vai cumprimentá-lo: Getruá, seu boiadeiro. Ou Xetruá, seu boiadeiro. Na Quimbanda, tô esperando você iniciar aqui, hein? Você estudar aqui. Tem que estudar comigo, falar comigo. Se quiser, eu te dou um caminho para você entrar agora de duas formas. Ou você entra como dizimista por no mínimo 17 meses, ou você entra como o parcelamento que eu fiz para outros filhos também, que é 12 vezes de 259. Aí você ganha a proteção da casa e todos os estudos. Aí é por um ano, você fica pagando esse valor sem poder sair. Um compromisso. De fechar acordo comigo, você começa a estudar amanhã já.